colegas, o artigo que eu vou apresentar para vocês é uma tradução livre, medindo as categorias dos sistemas de capital, a perspectiva de um sistema integrado de valores da vida social na percepção dos jovens cidadãos. Esse é um artigo de Fachinelli, Giacomello, Laurentiis e D'Arrigo. Eles são autores brasileiros, apesar dos sobrenomes, vinculados a diferentes departamentos da Universidade de Caxias do Sul, que demonstra a interdisciplinaridade da pesquisa, pensando no que a gente vê no EGC. O artigo é baseado nos estudos de Carrilho, autor que a gente estudou na última aula e que tem um protagonismo em pesquisas em relação ao desenvolvimento baseado em conhecimento. E o artigo retrata o DBC relacionado ao capital social, afirmando que o desenvolvimento baseado em conhecimento busca retratar e desenvolver a vida social a partir de uma perspectiva integrativa, em que todos os aspectos para uma vida equilibrada são considerados. E, assim como nos textos do Carrilho, esse artigo defende que o desenvolvimento da sociedade como um todo, passa pelo interesse de cada cidadão e do seu próprio desenvolvimento. O objetivo do artigo, como o próprio nome já fala, o título dele, era avaliar a percepção dos jovens cidadãos sobre as dimensões subjacentes ao desenvolvimento baseado em conhecimento, organizadas nas categorias do capital social. Mas o que isso significa? Significa que os autores queriam verificar como os jovens enxergam as categorias do capital social. Elas serão mostradas mais à frente no desenvolvimento baseado no conhecimento. Como é que elas estão atreladas às categorias e as dimensões do desenvolvimento baseado em conhecimento. E por que fazer uma pesquisa com os jovens? Porque os jovens, representam uma base de dados e uma tendência do que pode ser interpretado por uma visão de futuro. Os jovens, têm uma avaliação que ela vai ser essencial para o desenvolvimento e para a prosperidade da sociedade, já que eles são a base da sociedade. Então, para atingir o objetivo da pesquisa, foi construída e validada uma escala que permitisse mensurar a percepção dos jovens cidadãos quanto aos conceitos inerentes a cada uma das categorias dos capitais que compõem o capital social. Mais especificamente, os autores buscaram explorar as dimensões relativas ao sentimento de pertencimento e de integração social. A aplicação dessa pesquisa com os jovens cidadãos sobre as dimensões do desenvolvimento baseado em conhecimento e a organização do capital social foi baseada numa escala Likert, e o instrumento de coleta foi aplicado a 375 universitários de 26 cidades do sul do Brasil. Mas antes de aplicar a pesquisa, é necessário que se fale sobre o que é, então, o capital social e como ele é experienciado na sociedade e no desenvolvimento baseado em conhecimento. Os autores, trazem uma abordagem proposta por Carrilho, na qual o conceito de capital social e de cidades do conhecimento passam pela compreensão dos valores necessários para que uma sociedade se desenvolva. E dessa forma, o Carrilho trouxe 8 tipos de capitais. O primeiro dos tipos de capital apresentados por Carrilho é o capital de identidade. Ele está relacionado ao sentimento de pertencimento do cidadão. Ele representa as características do indivíduo que o tornam capaz de interagir com os demais. O segundo tipo de capital é o capital da inteligência, que é a capacidade da sociedade em compreender os seus elementos de valor de forma a desenvolver interações de qualidade com todos os agentes que compõem a sociedade. Ele é responsável por alinhar todos os demais capitais. O capital financeiro está relacionado à capacidade da sociedade de produzir economicamente. Ele é tido como um capital articulador por representar a interação entre os elementos de valor com as demais dimensões da economia. O quarto capital é o capital relacional. Ele também é considerado um tipo de capital articulador, uma vez que está relacionado a compreender as relações entre os diferentes agentes da sociedade. Ele está envolvido com a capacidade de gerar desenvolvimento a partir das relações com os outros membros. O quinto capital é o capital humano individual. Ele está relacionado à capacidade do indivíduo em gerar renda, ou seja, é o conjunto de habilidades que cada ser humano tem para fomentar a atividade econômica. O capital humano coletivo é uma continuidade do capital humano individual, uma vez que o capital humano é o conjunto de habilidades individuais, mas ele é desenvolvido e validado coletivamente.
Então, o capital humano coletivo refere-se à capacidade de potencializar as metas de produtividade da comunidade. O sétimo capital é o capital material instrumental. Ele é o conjunto de ferramentas que o capital humano precisa para atingir seus objetivos relacionados à produtividade econômica, ou seja, são as ferramentas, os artefatos físicos que facilitam a geração de valor. Por último, Carrilho apresenta o capital instrumental intangível. Diferentemente do sétimo, ele é o conjunto de meios de produção baseados em conhecimento, ou seja, ele não tem os meios de produção físicos, e é por meio do qual os outros capitais se potencializam. Após aplicada a pesquisa com os universitários, como resultado, os pesquisadores observaram que o capital financeiro e o capital material instrumental precisam de uma melhor definição, porque não está claro. Eles perceberam isso porque, na pesquisa, esses dois capitais apresentaram baixas taxas de fixação. E, além disso, eles também perceberam que o capital de identidade, o capital relacional e o capital instrumental intangível foram relacionados a mais de uma dimensão do desenvolvimento baseado em conhecimento, ou seja, eles possuem um bom reconhecimento por parte dos jovens pesquisados. Outra análise que foi feita após o resultado da pesquisa pelos autores é que, mesmo considerando as diferenças entre as cidades pesquisadas, que foram 26 cidades, eles verificaram que o capital relacional, que é aquele ligado à integração social, foi mais bem pontuado e reconhecido como dimensão fundamental do DBC em cidades maiores, enquanto que o capital de inteligência, que é aquele ligado à compreensão dos valores para o desenvolvimento das interações sociais, o capital financeiro, que é o ligado à capacidade de produção da sociedade, o capital humano coletivo, que é o ligado à potencialização produtiva da sociedade, e o capital instrumental intangível, que é o relacionado aos meios de produção baseados em conhecimento, eles foram mais bem pontuados e relacionados nas cidades menores. Como conclusão, eu dividi a conclusão em duas partes. A primeira parte é sobre o que os autores concluem e depois eu trouxe minhas próprias percepções. Os autores, eles trazem as conclusões deles mais voltadas a respeito da viabilidade de se aprofundar a pesquisa sobre a percepção dos cidadãos, sobre a vida em sociedade, e eles demonstram a validade dessa escala usada por eles para medir as variáveis pesquisadas. Então, eles demonstram como a escala que eles usaram pode ser aplicada até em populações maiores e que é possível, sim, saber a percepção dos cidadãos sobre como é a vida em sociedade e como o capital social está relacionado ao desenvolvimento baseado em conhecimento. Já que a análise dos pesquisadores estava mais voltada ao método da pesquisa aplicado, eu achei que seria conveniente abordar, na parte final da análise, quando eles trouxeram as diferenças entre a percepção dos capitais em cidades maiores e cidades menores. Na minha opinião, essa diferença de percepção ela está relacionada às diferentes configurações sociais existentes na cidade e que se moldam de acordo com as próprias necessidades sociais, dependendo, entre outros fatores, do tamanho populacional, porque o tamanho da população altera as relações entre os entes da sociedade. No quadro de resultados da pesquisa, inclusive, os autores mostram itens da escala Likert em que há indicações como "na minha cidade todo mundo me conhece", o que mostra é uma indicação de pertencimento, de reconhecimento do cidadão, que nesse caso era o jovem cidadão, como membro da sociedade. Dessa forma, de maneira bem resumida, a gente pode dizer que o capital social ele representa os valores que compõem a formação da sociedade em geral e que precisam ser trabalhados em conjunto para garantir o funcionamento e o desenvolvimento baseado em conhecimento. Eles são, inclusive, valores que nós conhecemos e com os quais lidamos no dia a dia, mas que muitas vezes não relacionamos a sua integração, como a sua integração pode trazer benefícios à sociedade. Agradeço a atenção e espero ter esclarecido os principais pontos do artigo relacionados ao desenvolvimento baseado em conhecimento e às características do capital social, nessa análise feita por cidadãos jovens. Muito obrigada.